E aí, amigo, tudo certo? Bem, você não leu o título errado. Eu estou realmente saindo do YouTube por enquanto. E eu vou explicar aqui um pouquinho o que está acontecendo comigo e com o canal esse tempo todo. Não precisa ficar preocupado com nada, ok? Vou falar tudo. Então, vamos logo conversar um pouquinho aqui juntos. Bem, eu comecei a ficar postando animação em 2020, tava no 9º ano, por isso até que tinha muito tempo pra ficar postando animação e tudo mais. Mais ainda quando a gente teve que ficar em casa, né, por causa da pandemia. Mas agora estamos em 2023, apesar de eu estar escrevendo esse roteiro em 2022. E como o tempo passa, cara, eu agora estou indo pro 3º ano do ensino médio, e a pressão do Enem, que já era grande, aumentou mais ainda. Enfim, em 2023, eu não acho que eu vou ter condições de ficar produzindo novas animações. Não nesse ano. Pode acontecer de 2024, quando eu tiver passado, se eu tiver passado o curso dos meus sonhos, eu posso voltar a fazer animações. Mas eu acho que o canal já vai estar parado por muito tempo e eu não acho que... Mas bem, até hoje eu sinto muito o peso de talvez não ter aproveitado muito os anos e não ter postado mais animações pro canal. E isso é um tópico que vamos falar em a seguir. Bem, quem acompanha o meu canal há um certo tempo, muitas vezes viu que do nada eu sumia, eu do nada desaparecia, ficava meses sem postar. Principalmente em 2021, que eu fiquei praticamente um ano sem postar nada. Nesse tempo eu tava no ensino médio e eu já tava muito focado em estudos e tudo mais. Eu sou um nerd. E também eu tava produzindo o Deltas Discs com o Fair Play e com o Amigo Art. Eu tô fazendo um jogo, cara, e eu nunca contei pra vocês sobre isso, cara. Tem muita coisa que eu escondo de vocês. Mas eu não tô aqui pra justificar os meus erros de não ter postado nada. Mas dizer que eu nunca parei de fazer animação. Mesmo com tanto foco, assim, nos estudos e no jogo, eu ficava fazendo animação de vez em quando. Só que eu nunca postava no YouTube. Seja porque eu achava que não era conveniente com o canal, a música tinha direitos autorais, e se eu postasse eu levava um strike fácil. Ou por desmotivar e ficava no meio da animação. Tem muitos vídeos que eu não postei por essas 3 razões principais. E aí que eu tô mostrando aí, esses vídeos todos aí, são de 2022. 2021 tem mais um monte também. Por isso, antes de sair do YouTube, eu vou postar um compilado de todas essas animações. E vocês vão ver que muitas são em uma qualidade mais baixa, porque elas são de anos mais antigos. E tem um tipo de animação tão especial pra mim que eu não posso deixar apenas em compilado, como os outros. Esse é Friend Destiny. Bem, Friend Destiny eu digo que foi o meu projeto mais ambicioso e ao mesmo tempo mais frustrado. É uma série que criei em 2019 com os meus amigos de escola, e eu sempre ficava contando a história na cabeça ou falando pros outros. Mas eu realmente queria contar essa história pra internet, eu achava realmente que a história era muito boa e ia fazer um sucesso. Eu tentei de várias formas contá-la, tentei fazer animações, enigmas, wiki, jogo de cartas, tipo Pokémon TCG, e até mesmo o jogo com o Fair Play e com o Amigo Art, mas a gente desistiu. Mais de metade das animações que eu fazia eram da série de Friend Destiny, mas eu só mostrava pra eles, pros dois, porque eu não podia postar no YouTube, por quase todos terem música copyright. Eu fazia muita AMV de Friend Destiny e tudo mais, e se eu postasse no YouTube com as músicas que eu usava, cara, era um strike garantido que eu ia trazer pro canal. Mesmo assim, eu vou postar as animações, talvez eu só altere um pouco as músicas e vá postar. Mas já digo que elas são bem tosquinhas e talvez não tenham tanta graça. Por isso foi outra razão de não ter postado. Elas são muito diretas ao ponto e não seria muito interessante, muito legal de contar a história de Friend Destiny através dessas animações. Sei que também que eu tava muito focado em continuar a história, mas fazer uma história mais avançada, que eu esquecia completamente de focar no básico. Friend Destiny é dividido em 3 eras. A Era 1, que é a Era do Ronan, que eu contei das 2 animações mais de Friend Destiny. A Era 2, que é basicamente uma continuação dos meninos que o Ronan deu os poderes. E a Era Rage, que é os meninos só que muito mais velhos e tudo mais. Eu não focava na 1, eu não criei a 1, eu não estabilizei a 1. Então não tinha como eu postar, porque senão vocês não iam entender. Bem, é realmente muita desorganização da minha parte, mas eu vou postar tudo que eu fiz de Friend Destiny, até mesmo que não foi terminado, os projetos que ficaram na metade, eu vou postar aqui no YouTube pra todos vocês verem. Talvez eu poste um compilado separado, uma historinha separada. E também eu fiz muitos edits, sabe? Edit de funk e essas coisas. Eu fiz muito edit de Friend Destiny, sei lá, o hobby mesmo. E eu vou postar aqui também no YouTube. Meus primeiros shorts que eu vou fazer no YouTube serão de Friend Destiny.
Eu sinto muito mesmo por tanta coisa que eu escondi de vocês. O jogo, né, que eu vou postar pra vocês depois, uma animação que eu tava fazendo, explicando tudo. E o que mais magoa, que é Friend Destiny, que eu tava tão hypado, tão na esperança de que daria muito certo, que eu me desorganizei completamente. Esqueci de focar na Era 1 no início, e foquei mais no meio pro final, que eram as partes mais emocionantes pra mim, de fazer animação. E acabei esquecendo completamente, não tive condições de contar a história da forma que queria pra vocês. Eu sinto muito mesmo. E agora as animações que eu vou ficar postando de agora em diante são animações que já foram feitas, mas elas estão com música alterada, né, pra não levar copyright. Ou talvez eu consiga passar um pouco a perna no YouTube e esquivar um pouquinho dos copyrights, né? Eu sou um pouco criminoso. Mas, parando de fazer desculpas, e agradecer muito por tanto tempo que a gente passou junto, 2021, 2020, 2022... Foram anos excelentes pra mim. Cara, foi muito prazeroso fazer animação pra vocês. Contar história, escrever e contar roteiro. Cara, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz nesses tempos. Vocês eram a minha maior companhia. E um feliz ano novo e um feliz Natal muito atrasado. Eu faço aniversário no Natal também, 20 de dezembro, fiz 17 anos e tava tão... Cara, esqueci completamente, gente. Sério, eu não... Cara, não tem nem como pedir desculpa sobre isso. Era coisa tão fácil fazer um post da comunidade, eu não fiz isso. De verdade, eu sinto muito. Não sei mais. E é isso, pessoal. Eu vou parar de produzir animações por enquanto. Talvez em 2024 eu volte, né? Mas por enquanto, as animações que eu postar de agora em diante serão as antigas, que eu já tinha feito, mas ou eu alterei a música pra não tomar strike, ou eu tô nem pra strike, eu vou lá e posto mesmo assim. Muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Mais uma vez, obrigado demais por todo o tempo que a gente passou junto. E um forte abraço, pessoal. Até mais.